Cláudio, pela sua explanação e pelas respostas. Agora a gente vai dar continuidade para mais uma palestra com o Neto sobre o novo decreto e a atualização da portaria 424. Fique à vontade, Neto. Ok, vamos lá então, gente. Essa fala aqui com vocês agora é, na verdade, a gente trocar ideias com relação a algumas mudanças na legislação que estão por vir, né? O colega Cláudio aqui falou especificamente da alteração da portaria 424. Com o advento da plataforma, nós vamos ter a revogação do decreto 6.170 de 2017 e a edição de um novo decreto, tá? Onde nós vamos definir papéis. Hoje, por exemplo, no decreto 6.170, nós tratamos lá de um tipo de transferência que ocorre entre a própria União, que a gente chama de termo de execução descentralizado, que não faz sentido esse instrumento de parceria entre a União estar esculpido ali naquele decreto. Vamos alterar a portaria 424 buscando dois objetivos: simplificar procedimentos e alcançarmos uma meta de atingirmos com que a tarifa mandatária atinja o percentual de 4,5%, que é aquilo que está previsto já na LDO. Tá? Então, a alteração da portaria enseja necessariamente modernizar a plataforma, o módulo SICOMV, que faz a gestão dos contratos de repasse, e também em simplificar procedimentos, como brilhantemente o Cláudio aqui falou. Retomando 2 minutinhos a fala do Cláudio, acho que vamos reforçar que essa parceria que nós temos hoje com a Caixa é muito importante, no sentido de conseguirmos fazer com que o sistema seja simples, eficiente. Tá? O tempo todo, eu comentei com ele que nós temos colegas da engenharia da Caixa que, pelo menos 3 vezes por semana, nós trabalhamos um período com videoconferência com o nosso desenvolvedor, que é o Serpa, eles contribuindo e com um entendimento do que nós temos que transpor para o sistema, que é um módulo de obras. Né? Eu me lembro que quando começou essas atividades em outubro de 2017, os colegas da Caixa, né, eu como não sou da engenharia, eles falaram: Neto, isso é coisa boba. Só são 4 operações para vocês botarem lá no sistema, é coisa simplesinha. Não é tão simples assim. Aí ainda brincar, não, complicado é você fazer sistema para a NASA, outra coisa. Mas tem sido muito gratificante. Então, os colegas da engenharia da Caixa participam, de outros órgãos também, como, por exemplo, os engenheiros da FUNASA, os engenheiros do Ministério da Defesa. Então, é um projeto tocado a várias mãos e isso é muito legal, né? Porque é um aprendizado contínuo de várias leituras, de vários entendimentos, de várias nomenclaturas que muitas das vezes afeta só um grupo específico de profissionais, né, da engenharia, né, que são especializados naquilo, e que nós, gestores como um todo, possamos nos identificar melhor com essa linguagem da engenharia, porque é a política pública. Né? Eu nunca ia imaginar saber o que era um QCI, né? Então, hoje eu já sei o que é um QCI. Então, a gente já evoluiu bastante nesse processo. Tá? Então, em relação às alterações normativas, eu vou falar, então, rapidamente aqui do novo decreto. Tá? O que vem a ser esse novo decreto, que regulamenta os convênios de contrato de repasse? É justamente para que nós possamos dar um olhar para as transferências voluntárias, voltadas não só para a plataforma, tá? Mas tirarmos alguns processos que ali estavam hoje esculpidos no decreto 6.170, que muitas das vezes podia atrapalhar o processo como um todo. Tá? Então, a ideia é justamente essa, dar uma modernizada. E essa regulamentação desse novo decreto, ele já foi confeccionado, ele já foi validado pela Conjur e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Está no gabinete do ministro, tá? Para as assinaturas dos signatários. Então, hoje vai ser assinado, obviamente, pelo ministro da Economia e também o ministro da Transparência, que é o ministro da CGU. Acreditamos que deva sair, assim, concomitante às alterações da portaria 424,
publicação desse decreto, tá? E o que se pretende com esse decreto em algumas perspectivas, né? Ampliar o leque dos contratos de repasse, né? Permitir visualizar que as instituições federais já têm o seu know-how de realizar contrato de repasse, mas por que não pensar também em alguma instituição federal que possa estar trabalhando com essa perspectiva do contrato de repasse, né, se assim ela tiver a vocação, obviamente, né? Os convênios, né, o concedente vai dispuser de estrutura para operacionalizar todas as fases do processo, continua a mesma regra. Ou seja, eu só vou realizar convênio, Ministério, se eu tiver estrutura para realizar todas essas tarefas de analisar e emitir um laudo de análise de engenharia, até lá na frente acompanhar as medições, né? E também, quando contratar empresas de engenharia voltadas para a realização de análise técnica de serviços de engenharia credenciados. O que se pretende com isso? Muitas das vezes, nós temos a dificuldade de termos apenas uma instituição, como, por exemplo, a Caixa, atuando efetivamente nessas tarefas. Então, o que se pretende no decreto também é que parte dessa tarefa, que muitas das vezes a Caixa fica onerada, possa ser feita por empresas especializadas de acompanhamento, de monitoramento, de emissão de laudos, previamente contratada pela empresa, pelo órgão, obviamente, que pretende realizar essas tarefas, tá? Isso significa, na prática, o quê? Nós podemos dar a oportunidade, tá, de que os órgãos que tiverem um aparato parcial da execução de um convênio por obras, que ele possa estar tendo também apoio técnico de terceiros e não necessariamente realizar um contrato de repasse, ok? Outra coisa importante que isso vai estar nesse novo decreto é com relação aos bens remanescentes. Hoje, muitas das vezes, geram-se algumas confusões, algumas dificuldades de entendimento, então, vai ficar transparente que a titularidade será dos convenientes desses bens remanescentes, tá? Principalmente quanto à contabilização e quanto à guarda, cada vez mais dando ênfase de que aquele bem, aquele equipamento que foi adquirido pela prefeitura, ele passa a ser incorporado ao patrimônio do município e, desta forma, evitarmos, muitas das vezes, burocracias que ocorrem. Poxa, Neto, já não era assim? Sim, mas nós vamos colocar isso agora no decreto. Vai ficar claro no decreto que os bens remanescentes serão de titularidade daquele parceiro que celebrou o convênio, tá? Materiais permanentes adquiridos também com recurso de convênios e contratos de repasse que também possam ser incorporados à titularidade do beneficiário lá do município, ok? Uma novidade que acho que afeta todos os municípios, esse decreto, a minuta do decreto, ele foi colocado em consulta pública durante 2 semanas. Todos os órgãos federais, sociedade, puderam manifestar-se. E uma das coisas que foram muito pautadas e que vai fazer parte do decreto é justamente essa manifestação que houve, que é o parcelamento de débitos. O que ocorre na prática hoje? Eu tenho lá um convênio que tive uma execução por algum motivo, e esse instrumento, muitas das vezes, eu até quero, o gestor municipal, já quero até fazer o ressarcimento daquele dano que foi causado, devolução do recurso, mas pretendo parcelar. Como hoje não existe uma regra geral para os órgãos concedentes para acatar esse parcelamento desse débito, o que acaba acontecendo? Vai para a tomada de conta especial, porque lá na TCE, com certeza, o Tribunal de Contas da União vai parcelar esse débito, né? Então, o objetivo é que nós possamos antecipar esses parcelamentos, né? E ocorrerá o quê? Previamente a instauração da tomada de conta especial. É justamente para evitarmos esse passo, tá? E o concedente deverá, obviamente, esgotar todas as medidas administrativas necessárias à reparação desse dano. Isso vai ser uma novidade que acho que vai ser interessante, que muitas das vezes o município, naquele momento, às vezes,
pegou uma gestão anterior e está com algum problema, e ele fica, às vezes, impedido de celebrar esses convênios e também não tem recurso suficiente para realizar o ressarcimento do dano de uma forma total. Acaba caindo na tomada de conta especial. Acho que vai ser um bom avanço nesse sentido. Tá? Os requisitos para repasse com as organizações da sociedade civil, embora não seja afeta aqui esse público, mas nós vamos colocar uma exigência que as organizações da sociedade civil possam estar incluindo suas informações no mapa das organizações da sociedade civil, que é um mapa hoje gerido pelo IPEA, onde nós temos um conhecimento maior de como operam as organizações da sociedade civil, leia as ONGs, entidades privadas sem fins lucrativos. Tá? Então, isso é para quê? Para que a gente possa, efetivamente, a partir de agora, termos estabelecido indicadores de desempenhos dessas organizações, né? Para que elas possam fazer de forma cada vez mais transparente as relações dessas organizações com a União. E, de qualquer forma, isso vai afetar aos estados e aos municípios, porque essas organizações, estando no mapa das organizações da sociedade civil, de alguma forma ela vai estar operando de forma legítima também no município e no estado, né? Vai ser uma coisa boa e de valorização desse segmento da sociedade que realiza efetivamente políticas públicas também. Tá? Portaria 424, eu coloquei aí esses 4,5%, né? Porque, no primeiro momento, a ideia nossa era realmente publicarmos uma nova portaria. Tá? Mas, diante do cenário que se apresentou no ano de 2019, né, essa primeira alteração da portaria, ela tem como objetivo principal simplificar procedimentos para que a gente possa atingir esses 4,5% aí, que é o máximo que será a tarifa a ser cobrada pelas instituições mandatárias. Tá? Daí, lembrando lá do decreto, que podemos também dar oportunidade a empresas especializadas de engenharia que poder realizar tarefas intermediárias ao processo quando se tratar de convênios. Ok? Esse processo hoje já é feito pelo FNDE, no que eles chamam de PAR. Né? O PAR, eles utilizam de empresas que realizam parte do monitoramento das atividades. Então, vamos lá, né? Os níveis aí continuam, nós fizemos vai aumentar algum valorzinho, mas falar da contrapartida, né? Será calculada sobre o valor do objeto. Tá? E, se financeiro, então está mudando uma regrinha básica aí, que vocês vão fazer o desembolso de acordo com o cronograma ou depositado na conta do contrato de repasse após o desbloqueio do recurso. Tá? Tem só uma regrinha para ficar bem claro, porque não tinha uma definição. Muitas das vezes vocês faziam o aporte da contrapartida e, às vezes, não tinha iniciado ainda a execução. Então, agora, a partir do desbloqueio do recurso pela mandatária, é que vocês vão fazer efetivamente o aporte da contrapartida. Esse artigo específico é pensando no município, para que ele não tenha que se dispor do seu caixa, para o seu superávit primário, acreditando o recurso na conta do convênio. Ok? Cláusula suspensiva, isso vai ser muito importante, pegando a fala aqui do colega Cláudio. O prazo para o cumprimento da cláusula suspensiva não poderá exceder ao dia 30 de novembro do exercício seguinte ao da assinatura do instrumento. Tá? Então, reforçando, vamos correr atrás do banco de projetos, vamos manter o nosso banco de projetos, a participação efetiva aqui, pegando carona aqui na FECAM, né, no caso de Santa Catarina, é de fundamental importância a atividade que vocês realizam, por conta de que cada vez mais tornar esses projetos, esse banco robusto, para que a qualquer momento os municípios possam estar utilizando-se dessa ferramenta. Tá? No caso da saúde, a gente sabe que a saúde ela tem toda uma especificidade, né? Poderá ter dado um prazo maior por conta da
sensibilidade do tema saúde quando nós falamos, né? Vigência, olha só a importância aí. Um instrumento, seja de convênio ou de contrato de repasse, ele não vai ter aquela vigência ad eterna. Qual o objetivo? Que pelo menos nós consigamos realizar uma obra de pavimentação de pequeno vulto dentro de um mandato, né? Dentro de um mandato de um gestor municipal, pelo menos isso, né? Então, é 36 meses para os instrumentos do nível 1, 4 e 5. Quem convive com a portaria 424, os níveis são aqueles anteriores aqui mostrados, né, gente? Cadê? Como é que é? É o vermelhinho. Ah, tá. São esses níveis aqui de valor que vocês... Obrigado, Cláudio. Que vocês viram aqui. Então, vejam bem, a gente entende que hoje que é razoável pensar em 36 meses para uma obra ou para aquisição de um equipamento, tá? Cujo valor é de 250 a 750 mil, né? Ok? O nível 2, que é as obras, né, de até 1,5 milhão, 48 meses, e os 60 meses para os instrumentos do nível 3, que aí são as obras de maior vulto, tá? Então, fiquem atentos a isso, gente. É um exercício que nós vamos ter que fazer daqui para frente, por conta que se vai estar na portaria, vocês sabem que vai começar a efetivamente, olha, deu 36 meses, não executou, não iniciou a execução, etc. Infelizmente, esse vai ser um problema para o município, tá? Então, mas é uma forma de nós garantirmos também a entrega da política. Prorrogação de prazos, tá? Então, vai ter algumas excepcionalidades, não poderia ser diferente, né? Óbvio, quando houver atraso na liberação das parcelas, né? Paralisação da execução, se der por determinação judicial, a gente sabe que isso às vezes pode acontecer. Tem que ser devidamente justificado pelo conveniente e aceito pelo concedente essa prorrogação de prazo, tá? Estou me referindo àqueles prazos acima de 36 meses, 48 e 60, tá, gente? Tá? Também não pode ser até uma ferro e fogo, né? A aquisição de equipamentos que exigem adequação ou outro aspecto que venham a retardar a entrega do bem. O que vem ser isso na prática? Me recordo de umas parcerias que os colegas da FUNASA fizeram para aquisição de equipamentos para coleta de lixo, né, recicláveis, etc. E é interessante que depois a aquisição do equipamento, a fábrica, o fabricante lá do equipamento, do veículo, ele precisava de 24 meses, em alguns casos, outros casos, 12 meses, para adequar aquele equipamento que foi comprado, aquele caminhão, né? Por quê? Porque tinha que passar por toda uma regra de propriedade intelectual, estrutura de chassi, etc. Então, nós vimos que, realmente, em alguns casos específicos, a gente pode transpor isso para a saúde também, com os equipamentos de alta complexidade da medicina, que requerem um prazo maior do que aquele inicialmente previsto, ok? Alteração do prazo para a solicitação de TA. O instrumento poderá ser alterado mediante proposta devidamente formalizada, tá? Então, nós estamos, antes era 30 dias, agora nós estamos colocando 60 dias, tá? Então, era até 30 dias antes do término, né, 60 dias para ver se a gente consegue atingir, pelo menos com 30 dias, a pessoa solicitar o processo, tá? Novas regras para liberação de recursos, isso também é importante. Aí, olhando aqui, né, a colega, quando fez o comentário com relação aos repasses continuados da assistência social, né, que não é o caso nosso aqui, porém, no caso de transferências voluntárias, nós vamos ter aí que para os instrumentos enquadrados no nível 1, 4 e 5, preferencialmente uma parcela única. A portaria anterior falava desta forma, exclusivamente para equipamentos ou custeio, não é isso? Então, nós estamos enquadrando aí também a obra do nível 1. Tá? Eu acho que é um ganho substancial.
uma vez que dentro da plataforma, módulo Siconv, é um Pareto perfeito, o 80-20. 80% dos instrumentos assinados de obra e serviço de engenharia, eles estão nessa faixa de entre 250 e 750 mil. Então, nós vamos atender um universo de 80% de tudo aquilo que é assinado durante o ano, repasse de uma parcela. Lembrando que eu vou ter o laudo de análise de engenharia emitido, né, o processo licitatório analisado e aceito, né? Ok? Os níveis 2 e 3, no mínimo 3 parcelas, aí acho que é uma coisa também que força também aos órgãos, os concedentes, a tentarem se organizar melhor o seu orçamento para que possam fazer um repasse mais equilibrado, e, nesse sentido, nós estamos trabalhando no sistema também para que possamos sinalizar de forma mais pragmática, no caso da mandatária, possa informar e que fique transparente que aqueles instrumentos que efetivamente já estão precisando de liberação de recursos, que hoje é uma coisa, né, Cláudia, é feito de uma forma mais bem manual, né? Vocês mandam lá um e-mail para o Ministério, olha, Ministério, o contrato ABCD do município XYZ, hoje ele já está apto a receber recurso, então nós queremos deixar isso transparente na plataforma. Tá? A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão do aceite do processo, que foi isso que eu disse para vocês. Regras para aplicação daqueles 180 dias sem execução. Também tivemos problemas pegando o raciocínio do exemplo anterior. Poxa, eu estou 180 dias sem executar porque o meu fabricante, depois que eu fiz a licitação, está tudo ok, ele me pediu um prazo considerável para adequar o equipamento do jeito que foi licitado, da forma para coleta de lixo, etc. Então, os prazos que trata desse artigo deverão ser suspensos no caso em que a inexecução financeira for devido a atraso na liberação de parcelas pelo concedente, óbvio, ou nos casos em que a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação do órgão de controle. Isso aconteceu muito ano passado, e esse ano também, em que, por alguma determinação judicial, houve a paralisação da execução daquele objeto, consequentemente, o órgão concedente não tinha sido informado, e aí estava já partindo para a ação de rescisão, de extinção daquele instrumento. Tá? E poderão ser prorrogados desde que sejam devidamente motivados e que não fique caracterizada a culpa ou inércia do convenente. Mais uma vez, botando a responsabilidade no convenente de que ele realmente tem que estar tocando o projeto, executando, desde que não haja nenhum impedimento legal. Outra coisa que era uma demanda já dos órgãos, né, dos municípios, que é a utilização de licitação interior de vigência, ela vai estar enquadrada dentro de toda uma regra, né, mas quando o objeto envolver aquisição de equipamento ou execução de custeio, é razoável que se utilize uma licitação. Eu cito sempre o exemplo daquela execução de custeio lá do Ministério da Agricultura, de vigilância sanitária, né, seja vegetal ou animal, onde que grande parte do custeio da execução daquela atividade é despesa com combustível, e eu, às vezes, já tem uma licitação vigente, por que eu ter um ônus de realizar uma outra vigência? Né? A licitação é realizada antes da assinatura do instrumento, desde que sigam essas regras que estão postas. Né? Demonstre que a contratação é mais vantajosa, que a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação e que também o objeto da licitação deva guardar compatibilidade com o objeto do instrumento. Então, a gente entende que era algo que tinha sido retirado da portaria 424 e que agora ela volta repaginada, com um novo olhar, porque verificou-se que há necessidade realmente de utilização deste recurso, principalmente quando se utiliza-se das atas de registro de preços. Né? Lembrando aos senhores que não é fator impeditivo aderir a atas de registro de preço durante todo o certame, tá? Que é justamente o que eu estou dizendo aí.
adesão da ata, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior ao início da vigência do instrumento. Obviamente, a ata tem que estar vigente, não se adere a uma ata de registro de preços que não esteja vigente, né, amigos? Mas essas coisas redundantes, às vezes, tem que estar na norma também, né, Valéria? Para ficar bem claro isso, né? A ata permita motivadamente a adesão, óbvio, e fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa, tá? E que aqueles itens a serem adquiridos ou contratados tenham compatibilidade com o plano de trabalho que foi aprovado. Contrato também é outra questão que vira e mexe vem à tona, que são os contratos celebrados antes do início da vigência, tá? De um instrumento, que seria o aproveitamento de um contrato já vigente, né? Pegando a carona do próprio processo licitatório que eu citei o exemplo agora. Eu fiz uma licitação que está vigente, que é para aquisição de combustível. Essa licitação ensejou um contrato, né? Por que não eu também utilizar desse contrato para a execução daquele custeio, né? Na verdade, vai ter o aceite, por quê? Porque, nesse caso, você vai cadastrar um contrato, né? Esse contrato, muito provavelmente, vai estar vinculado a uma licitação. Não é isso? Tá? Perfeito? Então, a partir o aceite é do processo licitatório, ok? Muito provavelmente, eu entendo que essa regra está valendo aqui porque, anteriormente, eu estou utilizando uma licitação anterior à vigência, né? Porque se a licitação for posterior à vigência, normal, provavelmente o contrato, provavelmente não, é razoável que se pense assim, né? Que o contrato esteja dentro da vigência do instrumento também, tá? Então, são coisas excepcionais que ao longo desses quase 3 anos de vigência da portaria 424, verificou-se que realmente o universo das contratações públicas, ela tem suas especificidades, né? E eu não estou cometendo nenhum ato ilegal, eu estou pensando na economicidade. Um processo licitatório, a gente sabe que ele tem um custo e uma carga operacional muito grande para o município, né? Então, é com esse olhar que está se dando essas alterações, ok? E, obviamente, se o contrato é antes celebrado dentro da vigência, mas que ele esteja vigente. Isso é uma coisa bem que óbvia, né? Marcos para o acompanhamento. Aí tem muito a ver, tá, com tudo aqui que foi dito aqui antes. Eu vou até levantar um pouquinho para dar uma lidazinha daqui, tá certo? E para esticar as pernas também, né, gente? Tá? Então, olha só, na execução de obras e serviços de engenharia, o acompanhamento e a conformidade financeira serão realizadas pelo concedente ou mandatária por meio de verificação de documentos inseridos no SICOM. Tá? Já está assim, gente, hoje, né? Mas nós incluímos aí, inclusive, nos aplicativos. Por quê? Hoje, o nosso colega lá do município, ele pode realizar uma imagem fotográfica e anexar no módulo de acompanhamento, né? O módulo do boletim de medição que nós estamos para implantar, eu vou falar rapidamente desse fluxo, desse módulo, mas ele vai ter um terceiro ator participando no processo, tá? Então, nós já estamos em fase de conclusão do projeto para iniciarmos a implantação, mas a perspectiva é quem que vai cadastrar inicialmente o boletim de medição? Vai ser o ART, vai ser a empresa vencedora do certame que está realizando aquela obra. Então, nós vamos ter um cadastro de obras vencedoras de processo licitatório no sistema, né? Então, o sistema vai saber, olha, aquele CNPJ ABCD ganhou o processo licitatório tal do instrumento do convênio do contrato de repasse número X, certo? Então, aquele fulano ele vai ter acesso ao sistema, né? Ele vai incluir informações ali, os seus responsáveis técnicos, uma série de informações, vai fazer um pré-cadastro inicial e vai ser referendado por vocês, municípios. Por quê? Vocês, municípios, sabem que aquela empresa é mesmo, o sistema também sabe, não está ok. A partir daí,
A cada medição realizada pela empresa de engenharia, ela vai submeter o boletim de medição no sistema e enviar para o fiscal da obra do município. Daí o que o Cláudio falou. Cada vez mais o fiscal da obra ele vai ter um papel fundamental nesse processo, ok? Na verdade, ele é que é o fiscal, né? A mandatária, ela não fiscaliza a obra, ela monitora a execução daquela obra, né? Fiscal é aquele que está ali no dia a dia da execução. Submeteu o boletim de medição, olha, já executei 15% aqui, tá? Vai ter o boletim de medição e também a planilha de levantamento de eventos, que não deixa de ser uma forma de medir, né? Ok, submeti, o fiscal da prefeitura vai fazer análise, vai ter aquelas complementações, idas e vindas, e em determinado momento, não, está ok. Está tudo medido com relatórios fotográficos, com imagem, com tudo que a tecnologia puder nos oferecer. Georreferenciado, tudo direitinho. O fiscal da prefeitura deu ok. No caso de contrato de repasse, vai enviar para a instituição mandatária. Via sistema, a instituição mandatária vai verificar a documentação, o boletim de medição, ok. Desbloqueia aquela parcela, aquele valor, para que seja feito o pagamento do prestador de serviço, do fornecedor, ok? Então, esse novo ator vai estar no processo. Eles estão muito empolgados. Eu tenho conversado com alguns segmentos de representativos da área das empresas de engenharias, principalmente da Confederação Nacional de Indústria, que é do segmento indústrias da construção, e eles veem isso com muito bons olhos, tá? No primeiro momento a gente pensava que eles iam se sentir onerados. Não, eles falam, não, a gente quer isso mesmo, porque a gente quer saber onde que está tramitando o processo da medição, com quem que está, onde que está tendo gargalo. Ok, gente? Então, eu queria dar ênfase para vocês sobre isso. Mais uma vez, essa apresentação vai estar aqui. Então, nós vamos ter nos instrumentos do nível 1 apenas uma vistoria final em loco. Então, daí a importância da atuação de vocês, porque vocês, através do sistema, é que vão subsidiar aos engenheiros da Caixa, aqui no nosso exemplo, para estar liberando as parcelas e desbloqueando os recursos, né? O instrumento, nós vamos ter um instrumento nível 1A, né? Que vai ser em loca realizada com 50% e 100%, né? Do cronograma, podendo ocorrer outras vistorias. Instrumento de nível 2, 30, 60 e 100, tá? Nível 3, no mínimo 5, aí já são obras de um vulto maior, que requer uma melhor vigilância no processo. Então, vocês vejam que se 80% dos instrumentos de obra e serviço de engenharia que trafegam pelo sistema são do nível 1, né, os colegas da Caixa eles vão ter uma atividade de ir fazer a vistoria final da execução daquele projeto. Importantíssimo a nossa tarefa de fazer um sistema simples e com qualificação das informações que estão ali. Tá? Na aquisição de custeios e equipamentos, instrumentos, níveis 4 e 5, o acompanhamento e a conformidade financeira será realizado pelo concedente, né, ou, no caso, com alguns equipamentos que a Caixa faz a gestão, mas cada vez mais nós temos forçado no decreto, principalmente, que equipamento, está entendendo? O órgão concedente ele tem que ter a obrigação de ter a capacidade de acompanhar, de verificar esse documento, não passar essa tarefa para a Caixa Econômica, tá? Ok? É interesse tanto da Caixa, né, eu digo aqui como mandatária da União, quanto da União, que quando a parceria for de equipamento, que não seja por contrato de repasse. Por isso que nós estamos dizendo aqui o concedente. Porém, nós sabemos que em muitos casos ainda vão acontecer esporadicamente essas situações de ter equipamento, mas a regra geral é que para aquisição de equipamentos não seja através de contrato de repasse. Ok, gente? Tá?
Definição de prazo para início do processo licitatório. Isso é uma coisa também muito importante. Gente, só inicia o processo licitatório após a emissão do laudo de análise de engenharia e, tá certo? Essa portaria ela vai mudar aquela questão da síntese do projeto aprovado, né? Que teve um rebuliço gigantesco, né? Uma vez que era uma regra que apenas o então Ministério das Cidades utilizava-se, para que homologavam a síntese de um projeto que a Caixa apresentava, né? Mas que ficou estendido para todos os ministérios. Aí, tudo bem, o Ministério da Cidade ainda tinha lá meia dúzia de engenheiros, 10 engenheiros, que podiam estar homologando aquela síntese do projeto aprovado. Mas aí você chega no Ministério da Saúde, por exemplo, lá no Fundo Nacional de Saúde, e fala, olha, eu contrato a Caixa Econômica, eu não tenho que nem que homologar uma síntese no projeto aprovado, simplesmente porque eu não tenho nenhum engenheiro. Eu já contrato a Caixa para fazer isso. Então, é uma coisa meio muito sem lógica. Eu também nunca entendia isso direito. Mas, enfim, é uma situação que, a partir da portaria 427, vai ficar discricionário do órgão querer homologar a síntese do projeto aprovado ou não. Eu acredito que só volte a ser a Secretaria da Cidade a realizar essa tarefa, não mais ela. Outros prazos, regime simplificado, concedente a mandatário conveniente deverão observar os seguintes prazos. Nível 1 e 1A. A análise do projeto básico pelo concedente mandatário deverá ser realizada em até 30 dias contados do recebimento. Então, né, uma regra que não estava na portaria, só estava na instrução normativa lá da prestação de serviço da mandatária com a União, vem para a portaria. O início das ações afetas ao processo licitatório para execução do objeto, né, pelo Convênio, deverá ocorrer até 60 dias após a emissão do laudo de análise técnica. Então, o que nós estamos dizendo aqui na prática é o seguinte: vamos correr a partir do momento que eu recebi a emissão do laudo de análise da engenharia, eu imediatamente posso estar fazendo já, marcando passo para fazer a licitação. Isso não significa, né, gente, que vocês já não venham se estruturando antes para fazer aquele processo licitatório, preparando toda a referência, toda a documentação, etc. É um esforço árduo que dá para fazer muita coisa antes da emissão do laudo, né? É uma questão de organização e de padronização. O aceite do processo licitatório pelo concedente agora se dará nos 30 dias, até conversando informalmente ontem, poxa, só tem prazo para a gente enviar o processo, mas para analisar não tem. Então, agora nós vamos ter esse prazo aí transparente. E para os instrumentos do nível 4, o início das ações afetas ao procedimento licitatório para execução do objeto, pelo convênio, 60 dias após a assinatura do instrumento ou aceito do termo de referência. Isso já para o nível 4, né? E assim sucessivamente, viu, gente? Então, são mudanças de prazos, principalmente, com o objetivo de nós simplificarmos e darmos celeridade na execução dos objetos, tá certo? Tá. Era essa parte que eu queria falar com relação à portaria 424, então nós vamos ter a ideia, eu também tinha expectativa essa semana, tá, Cláudio? Mas como estou de férias, então, para mim, eu não me inteirei muito dos assuntos, mas eu acredito, como eu havia dito para ti, que muito provavelmente na primeira semana de outubro estejam sendo editado um novo decreto e principalmente essas alterações da portaria 424. E por que é urgente? Porque nós não temos mais tempo, né? O ano já está acabando e nós temos só outubro, novembro e dezembro para formalizarmos os instrumentos do ano de 2019, principalmente aqueles dos nossos queridos parlamentares, as emendas impositivas, né? Então, está na hora de corrermos aí a pisar no acelerador. Então, os colegas correndo aqui, de um lado para publicar a norma, e a outra parte da equipe correndo para buscarmos simplificação de processo. 4 delas nós estamos empenhados em entregar esse ano. A primeira simplificação
além dos boletins de medições que a gente já vem trabalhando, a ideia é que nós possamos ter uma minuta padrão do termo do contrato, gerado pelo próprio sistema e com assinatura digital, né, assinatura eletrônica, tanto da mandatária, do concedente e também da prefeitura, ok? A outra é uma consulta online no último dia do ano de todas aquelas propostas que não foram assinadas naquele ano ao CALC de forma automatizada, porque aí a gente reduz o custo operacional aqui quando se tratar de mandatária. As notificações, quando da formalização do instrumento e quando do repasse dos recursos, que hoje é feito através de AR, de carta, de correspondência, etc. e tal, as assembleias respectivas, câmaras de vereadores, serão feitas pelo sistema, enviado automaticamente via mensagem eletrônica. Daí, os colegas dos municípios, muito provavelmente, que acessam o portal mais lindo da Administração Pública Federal, que é o portal da Plataforma Mais Brasil, né? É verdade, né, gente? Então, o portal mais simpático da Administração Pública, né? E vocês acessam, aí vai ter lá uma mensagem dizendo: olha, município, acesse o seu cadastro, o seu município, e atualize as informações lá. O que nós vamos pedir para vocês atualizarem? Para vocês informarem o e-mail, um ou mais de um, da respectiva Câmara de Vereadores, né, Assembleia Estadual, Assembleia Municipal, para que, ao formalizar o instrumento, a mensagem seja enviada eletronicamente para esses atores. E a cada liberação de parcela, que também que as mensagens sejam enviadas eletronicamente para os atores, tá? Voltando aqui às nossas lâminas, vai ser rápido aqui, é mais uma mensagem, né? Dia 20 de setembro, publicado o novo decreto do pregão eletrônico. O decreto tem uma abrangência nacional, ou seja, a administração pública já de muito tempo se viu obrigada a realizar o pregão, né? E, via de regra, acontecia presencial, né? Tá certo? Mas agora está havendo um reforço para utilizar-se a ferramenta do pregão eletrônico, a compra eletrônica, tá? Então, destaca-se que foi publicado no dia 23, embora ele é do dia 20, e aprimora as regras sobre disputa, envio de lance e prevê a obrigatoriedade do uso de pregão eletrônico a estados e municípios que recebam recursos por meios de transferências voluntárias da União. Tá? Foi emocionante isso, né, gente? Tá? Para isso, tá? Né? A Administração Pública Federal vai disponibilizar ferramentas para que vocês possam realizar esse pregão. O Comprasnet, que é o do governo federal, mas, como eu disse para os senhores, nada impede que possam aderir ao pregão eletrônico, que hoje a Caixa Econômica possui, que o Banco do Brasil possui, que algumas organizações possuem, não é isso? Mas o importante é bens, serviços comuns, pregão eletrônico. O que se pretende com isso? Melhorar a qualidade do gasto. Dar mais transparência na qualidade do gasto. Tá? E na minha prefeitura, como fazer? Vamos me especializar em compras eletrônicas? Como vai ser? Eu acredito que hoje já existe a comissão de licitação e que as pessoas, querendo, já fazem o pregão presencial lá. Não é isso? Na verdade, esse pregoeiro agora ele vai ser assim, high-tech, né? Ele vai ser altas TI, né? Ele vai fazer o pregão eletrônico. O que é legal nisso, gente? A ferramenta vai estar disponível com capacitação, orientações, atendimento, para que vocês possam utilizar deste recurso, que é muito importante. Ao longo dos anos, tá? Eu, antes de vir para o Siconv, né, trabalhar no Siconv para encerrar minha fala, lá em 2007, né, que eu achava que o convênio era a coisa mais simples do mundo. Convênio de plano de saúde, eu falei, isso é moleza, fazer um sistema para isso, em 6 meses a gente faz. Eu trabalhava com compras. E, desde então, eu acompanho, e a compra eletrônica, ela é eficiente, quando se tem um bom termo de
diferença e, principalmente, é mais econômico. Claro que vocês vão seguir o decreto, mas também com um olhar de todo o regramento, pensando na economia local, regional, nas aquisições. Não é isso, gente? Então, está aí o endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, tá? Todas as orientações estão lá. Aonde? No portal da Plataforma Mais Brasil, que popularmente é conhecido como o portal mais simpático da administração pública federal. Por quê, gente? Porque quando você entra no portal da Receita, eles querem arrecadar, né? Quando você entra em outros portais, no portal da Plataforma Mais Brasil, nós vamos captar recursos. Não é mais bacana isso do que ficar passando recurso? Mais uma vez, estão aí meus contatos, eu estou disponível aqui para dúvidas, para debatermos, tá? Agradecer enormemente a acolhida que eu tive aqui desde ontem, tá? Foi muito bom estar aqui, a convite dos colegas da FECAM, parceiros nossos, tá? E tudo de bom para vocês aí nesse evento. Sucesso já é, tá? Obrigado, hein, gente? Obrigado, Neto, por mais essa palestra, mais elucidações de algumas dúvidas, novidades, né, para muitos daqui, novidades sobre o novo decreto e sobre as alterações na portaria 424. Eu queria só avisar todo mundo que essas palestras vão estar disponíveis. Os assessores de projetos vão ter acesso, a gente vai encaminhar no e-mail de todos. E depois, parece-me também que vai estar no site da FECAM. Também estão sendo gravadas todas as palestras e também vão estar disponíveis no canal do YouTube da FECAM, ok? Neto e Cláudio, eu queria apresentar para vocês uma equipe. A nossa equipe aqui de Santa Catarina. A gente, o Cláudio sabe mais, o Neto não sei se conhece muito bem a nossa estrutura, conhece a FECAM, que é a federação, e nós também somos em 21 associações de municípios que estão ligados à FECAM. O governo federal proporcionou ao nosso Estado fazer um acordo de cooperação com o governo estadual, mas também com a unidade da federação, que é a FECAM. E, através disso, nós, assessores de projetos que estamos locados nas associações, nós tivemos oportunidade de participar de toda essa rede da Plataforma Mais Brasil, a Rede Mais Brasil hoje, aonde nós fomos formados multiplicadores da Rede Mais Brasil. Esse ano, agora, mais para o final do ano, nós estamos fazendo a multiplicação do módulo A, depois nós vamos fazer a multiplicação do módulo B, que é a execução, módulo A, proposta e o início da execução, e o módulo B, a execução em si. Então, eu gostaria de convidar os meus parceiros, colegas de luta, para vir aqui fazer a entrega do certificado para o Cláudio e para o Neto, agradecendo a oportunidade e a participação de vocês aqui no nosso evento. Então, eu vou nominar, eu quero que venha aqui o Roberto, da ANFRE, assessor de projetos e multiplicador da Rede Mais Brasil. A Luísa, por favor, palmas para os meus colegas. A Luísa, da Amurel. Pode vir aqui, vem aqui pertinho da gente. A dona Marise. Deixa de timidez. A dona Marise, que é assessora da ANVI e da Amunesc. Está faltando aqui também a Adriana, que é assessora da Gran Florianópolis. Ela está fazendo uma pós-graduação, está em São Paulo, não pôde estar conosco aqui. O Sérgio e o Chiquinho. O Chiquinho está aí? Cadê? Cadê o Chiquinho? Não está mais? E o Sérgio estava. E, claro, calma lá. Vamos chamar também, né, a Natasha, né? Aquela que organiza tudo para a gente, que está à frente do nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui os certificados.
Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Mas eu já fui apresentada, Valéria, assessora da Ampla Norte. Entregar aqui para os meus colegas, por favor. Cláudio, entregue lá para o Neto, por favor. Façam as honras e entregue os certificados. Isso, muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a todos que estiveram presentes nesse momento com a gente. Assim, nós encerramos a programação da manhã, dentro do Seminário Catarinense de Gestão de Recursos, Infraestrutura e Financiamento, liberando a todos para um intervalo até às 13h30, quando vamos retomar a programação neste auditório. Lembrando que, além do restaurante